Agora nós vamos falar a respeito da campanha Setembro Amarelo, que tem como objetivo a prevenção ao suicídio e também a defesa da vida. E para discutir um pouco a respeito da temática, nós recebemos aqui agora nos nossos estúdios o psiquiatra Dr. Eduardo Ledo. Dr. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo ao ESB Notícias. Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria que o senhor avaliasse a importância dessa campanha. Está discutindo um tema que é considerado ainda tabu nos tempos de hoje. Sempre quando você abre os holofotes para um tema tabu, né, então ele deixa um pouco de ser tabu. E a importância, eu acho que está nisso. O que nós temos que estar atentos é que esse tipo de discussão não se limite apenas a um mês que é importante, é uma forma de vitrine para se discutir algo tão grave quanto o suicídio, mas que isso seja algo continuado ao longo do ano. Além dessa questão de ainda ser restrito ainda o tempo para discutir um problema tão, por assim dizer, complicado, quais são as outras dificuldades ou os outros desafios para estar se prevenindo o suicídio? Nós temos um tabu cultural, né? Então, nas sociedades judaico-cristãs, o suicídio é um pecado, então isso por si só já determina uma certa dificuldade de se falar sobre o tema. Além de ser algo que traz um extremo sofrimento, né, nas famílias e nos próprios indivíduos, sujeitos que têm esse potencial suicida ou que se suicidam, naturalmente, então, que as pessoas tentam contornar o problema. E isso é ruim porque nós acabamos não tendo a exata dimensão, né, e temos a dificuldade de estabelecer as estratégias para algum tipo de intervenção preventiva, de algo que tem um extremo impacto em saúde pública e no sofrimento da humanidade como um todo. Existem fatores de risco que a gente possa identificar, doutor? Há uma série de fatores de riscos que são identificáveis, né? Por exemplo, as doenças mentais, os chamados transtornos do humor, as psicoses, os transtornos de personalidade, todos eles são fatores de risco importantes. Há fatores biológicos, doenças crônicas, as mais diversas, bancarrota financeira, que nós, no momento de crise como que estamos vivendo, certamente é um fator de extrema importância. Mas todos esses fatores de risco, eles são, de certa forma, fatores estatísticos. Mas o fator de risco principal que tem que ser abordado é aquele que é singular, que diz respeito ao indivíduo, né? E não apenas à população. É preciso se conhecer, se identificar quem são os potenciais, digamos assim, pacientes suicidas e haver uma intervenção singular, particularizada para cada tipo de indivíduo. Como é que a família, os amigos podem identificar que alguém tenha ou apresente esses fatores de risco? Há uma série de, digamos assim, de sinalizadores, nós poderíamos chamar isso de sinalizadores precoces do suicídio, né? Ao contrário do que se imagina, muitas vezes nós ouvimos falar que quem se suicida quem pretende se matar não avisa, né? Isso não é verdade. Na grande maioria das vezes, os pacientes que têm um potencial suicida, eles dão uma série de sinalizações prévias, né, explícitas ou implícitas, de que existe algum tipo de desejo suicida. A identificação desses fatores é de grande importância. Por exemplo, quando um golpe do destino, né, muito intenso ocorre, levando o indivíduo a um quadro depressivo, a perda de um ente querido, a perda do trabalho, algo que leve a uma súbita baixa de autoestima, é preciso nós estarmos atentos e ativamente investigarmos se existe ou não o desejo suicida nesses pacientes, né, nessas pessoas. Porque muitas vezes, justamente pelos tabus que nós temos, nós não investigamos e deixamos passar, muitas vezes, sinais claros de que alguma intenção já existia. Então, é parte do treinamento dos profissionais de saúde que trabalham com a saúde mental, mas não apenas com a saúde mental, é importante que haja o treinamento também, por exemplo, nos médicos que estão na linha de frente, nos ambulatórios e nas emergências, o desenvolver a competência para a identificação desses fatores precoces, desses sinalizadores precoces, né? Porque muitas vezes eles não são verbalizados, mas eles são claros. Então, é importante que haja uma formação para a identificação desses quadros. A partir do momento dessa identificação, quais são os trabalhos de intervenção, por assim dizer? Nós podemos dizer que existem trabalhos que, em linhas gerais, são feitos e outros que são também singularizados, né? Em linhas gerais, naturalmente, uma vez identificado, é a busca de um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, que possa
tanto orientar a família quanto fazer as intervenções terapêuticas aos pacientes, né? Então, isso é de fundamental importância. E também a intervenção no ambiente, naturalmente, ou seja, identificarmos os determinantes ambientais que são fatores de risco e que poderiam aumentar o risco daquele indivíduo cometer o suicídio. Doutor, muito obrigada por sua participação no ESB Notícias e quando tiver mais informações a respeito do assunto, algum assunto que o senhor considera importante, a gente deixa o espaço aberto para estar sempre vindo aqui. É um enorme prazer e eu parabenizo vocês por abrir as câmeras da UESB para um tema tão importante. Muito obrigada e boa noite. Boa noite. E o ESB Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite, mas continue aí, olha, porque daqui a pouco tem o ESB Notícias especial. Até lá.